graça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Você está ouvindo o programa Em Oração pelas Famílias. Cultura, fique ligado, fiquem com a gente. Rádio Cultura, Não é o primeiro ali. a melhor rádio. Assados do Baú, frango assado, pernil à pururuca, costela assada na brasa, maionese e salpicão, todos os domingos. O melhor assado da cidade. Faça sua encomenda pelo telefone 9918-9486. Assados do Baú, Rua Franklin Negrão, número 32, no Jardim Horácio Cabral, ao lado da Facar. Fale com a nossa amiga Cida Baú. Sabe aquele momento que você reúne a família e faz aquele prato especial? Nessa hora não pode faltar nada, nenhum ingrediente. E só no supermercado Locatelli você encontra uma linha completa de variedades de produtos e marcas. Amplo estacionamento, há mais de 30 anos atendendo Rolândia e região com muita qualidade. 2 lojas no centro de Rolândia para melhor atendê-lo. Supermercado Locatelli, a nossa família vende a sua. Pinturas Dois Irmãos. Na hora de pintar a sua casa, você precisa de serviço de qualidade e bom preço. Pinturas Dois Irmãos. Grafiato, textura, massa corrida, pinturas em geral. 45 anos de experiência em pinturas. Pinturas Dois Irmãos. Telefone 3256-6371 e 9985408. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, também pelo Facebook da Rádio Cultura. Daqui a pouquinho nós vamos entrar ao vivo, com o nosso grupo bíblico de reflexão nessa quinta-feira. O programa Em Oração pelas Famílias continua. Faça o seu pedido de oração. Apresentação, Padre John. 20h02. Estamos reunidos essa noite especial para juntos celebrarmos, vivermos e também rezarmos com o tema dos nossos grupos bíblicos de reflexão deste ano de 2020, no qual nós estamos meditando aí o primeiro capítulo, o primeiro volume de um livro dedicado aos profetas, estudo esse que será feito por 3 anos na nossa arquidiocese e que, impossibilitados de estarmos presentes nas nossas casas, reunidos, nós nos reunimos aqui também pelas ondas da Rádio Cultura, pelas redes sociais, para juntos rezarmos, meditarmos, e através também dos temas do grupo de reflexão estarmos mais próximos do Senhor e deste tema que a igreja nos convida a rezar neste ano, que é o profetismo. E hoje, dia 16 de abril, já passamos a metade do mês de abril, o 10º encontro dos grupos bíblicos de reflexão e o tema: a presença do profeta em meio aos pobres manifesta a ação salvadora de Deus. Então, que a gente consiga também, através do profetismo, através do profeta Elias, durante esse mês de abril, o profeta que nós estamos estudando e rezando, estarmos mais próximos do Senhor. Um grande abraço, então, aqui ao Lúcio Sérgio, desejando a nós uma boa noite. É o Lúcio que acabou de curar da dengue, rezando também por todos aqueles que vivem algumas dificuldades por conta da epidemia da qual nós estamos vivendo, mas juntos somos sempre mais fortes também em oração e no cuidado que temos com as nossas vidas. E meus irmãos e minhas irmãs, sejamos então bem-vindos a este nosso encontro de hoje. Vamos juntos refletir a palavra de Deus que foi escrita para nos ajudar a viver melhor. Assim, invoquemos sobre todos nós a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema do qual nós hoje vamos refletir um pouquinho está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 7 a 16. Então, você que quer acompanhar com a sua Bíblia, então já pega a sua Bíblia, que daqui a pouco a gente vai fazer então a leitura do texto. Então, agora vamos ouvir uma canção e deixar com que ela também invada a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa vida, para assim vivermos esta noite estudando um pouquinho o profeta Elias, rezando também em comunidade. Toda a Bíblia
Então aqui pela Rádio Cultura de Rolândia, Luzia Campos, boa noite. Deus abençoe, Luzia, você e toda a sua família. E aqui pelo Facebook da nossa paróquia, está nos acompanhando então a Maria, Daiane, Rodrigo Félix, boa noite, Deus abençoe, Rodrigo. A Márcia Aparecida também nos acompanhando, o Roger Santos, Arminda Pereira, o Roger, boa noite, que Deus abençoe. Carlos Roberto da Rocha, boa noite, Deus abençoe. Juliana Beloso, Padre, sua bênção, Deus abençoe, que a palavra de Deus produza muitos frutos em nossa vida. E Arminda também desejando uma boa noite, que Deus abençoe. Arminda, você também, toda a sua família. Nosso tema de hoje, então, profetismo durante todo esse ano. E hoje, o episódio da viúva de Sarepta, que a gente vai estudar um pouquinho do profeta Elias, refletir e buscar também na palavra de Deus a força para superarmos, né, e vivermos este tempo do qual nós estamos passando. Dejair aqui desejando uma boa noite, que Deus nos abençoe pelo Facebook da Rádio Cultura, todos aqueles que nos acompanham aqui pelo Facebook. Vamos deixar essa música também invadindo, na certeza de que Deus, através da sua palavra, através da Bíblia, vem falar a cada um de nós e assim transformar as nossas vidas neste tempo de dificuldade, sobretudo hoje o cuidado com os mais pobres. Vossa lei se fundamenta na palavra dos apóstolos João, Mateus, Marcos e Lucas, transmitiram esta fé. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. 20h08, voltamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura, e agora para escutarmos a palavra de Deus. Então você que quer acompanhar também pela sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 16. Estamos durante todo este mês, né, refletindo, meditando também o profeta Elias. E o texto bíblico inicia da seguinte forma: algum tempo depois, o córrego secou, porque não estava chovendo na região. A palavra do Senhor veio então a Elias nestes termos: vamos, vá para Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá fique morando, pois eu ordenei a uma viúva dali que lhe dê comida. Elias saiu e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco d'água na vasilha para eu beber. Quando a mulher já estava indo para buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um pedaço de pão na mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor, o seu Deus, juro que não tenho nada de comer. Só tenho um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando uns gravetos para preparar esse resto para eu e meu filho comermos e depois esperarmos a morte. Mas Elias lhe disse: não tenha medo, vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro, faça disso aí para mim um pedaço de pão e o traga para mim. Para você e seu filho você faz depois. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não vai acabar e a jarra de azeite não vai secar, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a superfície do solo. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado, e comeram tanto
ele, como também ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, e a jarra de azeite não secou, como o Senhor tinha anunciado por meio de Elias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta a palavra para a nossa reflexão de hoje, nos lembrando um pouquinho a partilha e como nosso Deus está ao lado daqueles que sofrem, está ao lado daqueles que são mais pobres e, sobretudo, está ao lado daqueles que partilham, aqueles que vivem a fé de uma forma diferente. No último encontro do grupo de reflexão, nós vimos que o profeta Elias anunciou que se não houvesse a conversão do rei e seu governo, haveria uma seca. A profecia de Elias se cumpriu e o rio secou. O profeta está atento ao que o Senhor lhe diz e é enviado a uma terra estrangeira. Lá é acolhido por uma pobre viúva que está à espera da morte devido à fome causada pela grande seca que assola toda a região. A viúva de Sarepta, sem nome, pobre e faminta, continua fiel ao ideal da partilha e soube dividir com Elias o pouco de pão e de azeite que lhe restava. Mesmo na sua pobreza, a mulher se mostra solidária, sabe partilhar do pouco que lhe resta para viver. Elias então é acolhido pela mulher estrangeira e durante o período da seca não faltou alimento em sua casa. Tudo que o profeta anuncia se realiza. A sua presença em meio aos pobres manifesta a ação salvadora do Deus da aliança, que está atento ao clamor do povo que sofre as consequências dos desvios daqueles que os governam. Irmãos e irmãs, não é muito diferente no tempo em que nós vivemos hoje. Diante da dificuldade, é aquela que menos tem, que partilha e ajuda ali o profeta, e confiando na providência divina, não falta nada para eles durante o período de seca. Então que a gente consiga olhar um pouquinho este texto sobre esse enfoque da partilha, a importância de nós partilharmos aquilo que temos com os nossos irmãos e irmãs, mas sobretudo também a certeza de que o nosso Deus está ao lado de nós que somos os mais vulneráveis, os mais pobres, aqueles que buscam a Deus com sinceridade. E se nos abrirmos à partilha, Deus nunca vai deixar faltar nada também nas nossas casas, e nas nossas vidas. Colocamos em oração nessa noite, então, o seu Mário, que reza aqui conosco, uma boa noite, que Deus abençoe, também a sua esposa Maria, o Leandro Balzan, boa noite, que Deus nos abençoe, Leandro. A Helena Aparecida Lopes, desejando também uma boa noite, que Deus abençoe. O Rubens Pasquini, desejando uma boa noite. A Diomar também, que coordena os grupos de reflexão na paróquia Nossa Senhora Aparecida, desejando, está também nos assistindo, aliás. E a Neia Siqueira, desejando uma boa noite. Você que nos acompanha nessa noite especial, 8 horas e 14 minutos, que a gente consiga nos identificarmos com a figura dessa simples viúva, que na sua humildade, no pouco que tem, confia na ação e na palavra do Senhor. E é assim que nós conseguimos as graças de Deus também na nossa vida. Nós vamos percebendo que quando precisamos de solidariedade, de nos unirmos para que algo de bom aconteça, ou para fazer o bem, para fazer uma doação, alguma coisa, nós vamos vendo o quanto a força da comunidade se revela, quanto pouco que cada um vai dando faz algo grandioso. E assim acontece com aquela mulher. O pouco que ela tinha, ela coloca a serviço daquele que necessita, e assim Deus a abençoa. E é assim também que acontece com cada um de nós. A partir do momento em que estamos abertos à partilha, a vivermos a nossa fé, e sobretudo estarmos mais próximos dos pobres e humildes, que são os preferidos, o Senhor, a gente consegue sim evangelizar, a gente consegue sim fazer com que essa partilha volte a cada um de nós. Do mesmo jeito que voltou para essa viúva nessa noite, volta também a cada um de nós quando nós fazemos o bem, entregamos o bem àqueles que mais necessitam. Grande abraço aqui também a Ana Maria dos Santos Gonçalves, desejando aqui no Facebook da Rádio Cultura uma boa noite, que Deus abençoe você também, Ana, e toda a sua família. Você que nos acompanha de casa, partindo desse texto bíblico de hoje, qual é a reflexão que nos fica? Qual o convite será que Deus está nos fazendo nessa noite
com este tema do profetismo, sobretudo este texto da viúva de Sarepta, aquela que acolhe Elias, né, o profeta do Senhor, e que ali do seu pouco partilha e faz com que, né, Cristo, e que faz com que Deus, né, seja de fato glorificado no meio daquelas pessoas. Confiantes também na providência divina, coloquemos a nossa vida inteira doada ao Senhor, coloquemos os nossos bens também à disposição do Senhor, para que de fato Ele reine nas nossas vidas e sejamos homens e mulheres da caridade, homens e mulheres que conseguem assim fazer com que o reino de Deus, né, aconteça no meio de cada um de nós. Então deixamos um pouquinho essa música agora que vamos escutar, falar no nosso coração, né, escutemos um pouquinho a palavra do Senhor e assim também através dessa canção, né, irmos nos preparando para daqui a pouco as perguntas do livro do Grupo Bíblico de Reflexão, para a gente, a partir também das perguntas, estarmos mais próximos do Senhor e conseguirmos nos introduzir no grande mistério dessa leitura que hoje nós ouvimos, né, e celebramos. 20h16. Fique ligado conosco que já voltamos. Continuamos pelo Facebook, né, da rádio, Facebook da paróquia, o nosso grupo bíblico de reflexão desta quinta-feira, profeta Elias, dando um abraço especial àqueles que nos acompanham, né, minha mãe Marli, desejando uma boa noite mãe, Deus nos abençoe, a Neu Pereira da Silva, boa noite, Deus abençoe, amém, Dona Irene Signori também nos acompanhando aqui, Diomar, desejando uma boa noite, Fábio Campanel, Diácono Nil Lima, a Sandra David Lima também nos acompanhando, Roseli Carvalho, boa noite, Tarcísio também nos acompanhando aqui, Dona Irene desejando uma boa noite, Deus abençoe todos os nossos grupos bíblicos de reflexão, né, nessa quinta-feira, dia que estaremos reunidos nas nossas casas, mas agora nos reunimos pelas ondas do rádio, também aqui pelas redes sociais, para celebrarmos a palavra de Deus, continuarmos, né, unidos também em oração. Então nós vamos voltar com as perguntas, né, do grupo bíblico, página 73, para aqueles que têm um livro, estão acompanhando de casa. Se você não tem um livro, tá? Então nós temos ele disponível ainda na secretaria da paróquia gratuitamente. 20h20, voltamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Rolândia, celebrando hoje e vivendo o nosso grupo bíblico de reflexão, nossa igreja doméstica, nas nossas famílias, nas nossas casas, né? E hoje o tema meditado, o texto da viúva de Sarepta, mostrando também aquela que partilha com Elias, né, um pouco do que tem, e assim também, né, vivendo a sua fé, a sua maneira, né, consegue, junto com Elias, passar o tempo de tribulação, partilhando, né, e vivendo aquilo que tem.
A primeira pergunta que nos vem deste grupo bíblico de reflexão de hoje é o seguinte: qual a situação do povo que vivia na época em que o rei Acabe governava Israel? Então nós vemos aqui o povo que padece por conta dos seus governantes. Inclusive este ano é um ano eleitoral, um ano do qual nós vamos nos dirigir até as urnas para exercer a nossa cidadania, e assim eleger aqueles que nos governam. E por conta, naquele tempo não tinha isso, era uma monarquia, era o rei, mas por conta do mal de uns, todos pagam. E assim acontece até hoje, irmãos e irmãs. Se nós não soubermos escolher, se nós não soubermos também valorizar esse meio que nós temos com os nossos governantes para de fato vivermos um tempo melhor, pode acontecer com cada um de nós que vivamos como vivia o povo no tempo do rei Acabe, quando ele governava então Israel. Depois outra pergunta que nos vem: como a viúva de Sarepta agiu ao receber a visita do profeta Elias? Nós vemos no texto a forma como ela é abordada pelo profeta e ao mesmo tempo é sincera. O que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite, e que eu ia preparar aqui com esses gravetos, um alimento para eu e meu filho comermos e esperarmos a morte. E Elias assim faz aquilo que Deus lhe pede e propõe àquela mulher que faça ali o alimento também para ele, a partilha. E a partir do momento que essa mulher partilha a última refeição que ela tinha com o profeta, nunca mais, durante todo o tempo de fome, falta algo na sua vasilha. E nós vamos percebendo isso também nas nossas vidas. Se nós fazemos como essa mulher fez, a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para partilhar com o nosso irmão e com a nossa irmã um pouco daquilo que temos, aquilo que ali nós podemos também deixar à disposição dos nossos irmãos, a partir do alimento, uma doação de uma cesta básica, uma cesta de Natal, agora nesse período em que vivemos a Páscoa, a doação de algum doce para as crianças, aquilo que de fato nos faz ser pessoas melhores. Nós sentimos bem isso dentro de cada um de nós, mas também nós percebemos o quanto isso é positivo e o quanto isso é bom na vida também das outras pessoas e o quanto Deus continua nos abençoando com isso. Porque quando nós não estamos presos, não somos egoístas, nós vamos deixando com que também a gratidão invada a nossa vida e assim a gente seja pessoas mais abertas, portanto, à partilha e, sobretudo, assim nós vamos conseguindo ter a mesma atitude que teve aquela mulher, confiar na providência divina. E o tempo que nós estamos vivendo também é um período em que precisamos confiar na providência divina. Não sabemos como vai ser o próximo mês, como vai ser o final do mês, como serão os próximos 15 dias, os próximos 30 dias. Precisamos apenas confiar no Senhor e ao mesmo tempo deixar sobre Ele, como nos diz a carta de Pedro, todas as nossas preocupações, na certeza de que é Ele quem cuida de cada um de nós, é Ele quem está ao nosso lado, é Ele quem está nos conduzindo e assim também nos ajudando. A terceira pergunta: Elias foi enviado por Deus a uma terra estrangeira, na casa de uma viúva e de um órfão. Como podemos ser um sinal de salvação na vida das pessoas mais necessitadas? Essa pergunta é bem pessoal a cada um de nós. Como eu posso ser um pouco melhor, ou posso ser sinal de luz, sinal da graça e da presença de Deus às pessoas que mais necessitam? Como nós estamos fazendo isso? As pessoas, ao olhar para cada um de nós, reconhecem o quê? Então que a gente tenha a certeza da importância de nós estarmos abertos à partilha, ajudar os nossos irmãos e irmãs, e de fato ser luz, ser sinal da ação e da presença de Deus. 20h25. Nosso abraço aqui a Maria Corbeta nos acompanhando. Boa noite, que Deus abençoe pelo Facebook da Rádio Cultura, também aqui pelo Facebook da Paróquia, o Valdo Euclídio. A Márcia Martinelli, boa noite. Deus abençoe todos nós, abençoe também toda a sua família, Márcia, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. E você de casa, fica essa pergunta: como nós podemos ser sinal de luz a tantas pessoas que necessitam, sobretudo neste tempo do qual estamos passando e estamos vivendo? Como podemos ser sinal da graça, da ação e da presença de Deus? E nós, enquanto cristãos, temos
por missão também, né, o cuidado com aqueles que mais necessitam. Então, sobretudo agora, neste tempo pascal, né, hoje, quinta-feira da 8ª da Páscoa, ainda é Páscoa, nós estamos celebrando que Cristo ressuscitou, nós estamos nos desejando ainda Feliz Páscoa, porque essa grande celebração da Páscoa se prolonga durante toda essa semana. E como nós somos sinal do ressuscitado, dessa luz de Cristo, como nós podemos ser na nossa família, na nossa casa, no dia a dia, e também, sobretudo, com aqueles que mais necessitam. E quando nós formos falar aqueles que necessitam, aquelas pessoas que sofrem de vulnerabilidade, não só apenas na questão social, nós temos tantas pessoas que necessitam também na questão espiritual ou emocional. E nós podemos ser sinal de luz em tantas pessoas. Hoje nós falamos que além das periferias geográficas, nós temos tantas pessoas que vivem dentro de uma periferia existencial, que passam, que são carentes, né, daquilo que é emocional ou espiritual a cada um de nós. E tantas pessoas que sofrem hoje mesmo tendo tudo à sua volta, mas ao mesmo tempo não tem nada porque lhe falta aquilo que é a essência das nossas vidas, né, que é o desejo de sermos plenamente filhos e filhas de Deus, ao mesmo tempo a certeza e a esperança que nos conduz. Quantas pessoas, né, em tratamentos, em dificuldades, pedindo a Deus, né, o auxílio durante este tempo, mas também o auxílio para toda a sua vida, né, e para, sobretudo, conseguir enfrentar as dificuldades, né, que são ali apresentadas. Então, quando nós falamos da pessoa que precisa, não é apenas aquela pessoa que precisa de algo material. Nós somos bem materialistas, mas esquecemos de tantas outras coisas que as pessoas também necessitam. Por isso, a nossa fé nos pede as diversas formas da evangelização. Nós precisamos evangelizar na dimensão missionária, mas também nós precisamos, né, estar evangelizando na dimensão social. Não é apenas um nem outro. Tem muita gente que confunde aquilo que é a igreja, acha que a igreja tem que apenas fazer um trabalho social. Não, nós não somos uma ONG, né? Nós somos uma igreja. E como igreja, nós precisamos estar com os ouvidos bem atentos a quem é o nosso mestre, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na sua mensagem, nos pede também um cuidado com os mais pobres. Nós cuidamos daqueles que estão em situação vulnerável, seja as irmãs com a creche, no caso da Vila Oliveira, né, seja a paróquia com as diversas atividades que fazem também no seu trabalho social, mas também, né, nós precisamos, e nós só fazemos isso porque primeiro nós fomos evangelizados pelo Cristo. Porque primeiro nós conhecemos a pessoa de Jesus, e Jesus tem a sua opção preferencial para aqueles que estão, né, passando por uma situação mais difícil, para aqueles que são mais pobres, seja existencialmente, seja fisicamente. Então não é a nossa missão fazer assistencialismo. A nossa missão é evangelizar, mas evangelizar também nos motiva e nos move, né, a promovermos, né, as pessoas humanas, a fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade. Por isso a igreja tem tantos trabalhos sociais, tantas santas casas, asilos, né, a nossa Arquidiocese de Londrina com um belo trabalho de acolher 150 pessoas em situação de rua na cidade de Londrina, abrindo as casas de retiro para acolher essas pessoas, né, os trabalhos, sejam eles também na linha de evangelização, para que a gente consiga dar testemunho de que a nossa fé ela não é em vão, mas que através da nossa fé nós somos motivados a ajudar o próximo. O fim último não é a ajuda, porque nós ajudamos porque o Cristo nos leva a isso. Né? Espero que a gente consiga compreender muito bem isso, né, e ter essa certeza de que a igreja, né, tem todas essas diversas dimensões. A dimensão religiosa, a dimensão missionária, né, as diversas ajudas que são enviadas, e ao mesmo tempo a dimensão social que nos faz promover a pessoa humana. Sobretudo neste tempo de pandemia, de epidemia que a gente vai vivendo, as pessoas cobram tanto da igreja, né, ser sinal profético apenas na questão social, mas o nosso primeiro fim é a evangelização. E o social vem porque nós evangelizamos. Que a gente compreenda um pouquinho isso, né, que a gente consiga entrar dentro desse grande mistério. Né? A nossa fé sem obras ela seria morta. Mas também as nossas obras sem fé, já dizia o Papa Francisco, nós seríamos apenas uma ONG. Isso nós não somos. Tanto que a Igreja Católica não fica recebendo aqui em Rolândia, né, recursos do poder público. Nós vivemos com as doações, os vicentinos vivem com as doações de alimentos, e isso que nos motiva, sim,
a evangelizar, a anunciar. Isso é fruto do nosso compromisso social com o Senhor. Né? Então, são esses trabalhos, essas atividades que vão nos motivando, então, a realizarmos todos esses trabalhos. Assim como aquela viúva partilha, no pouco que nós temos, nós vamos partilhando. E vamos percebendo, sobretudo, como as pessoas, na sua simplicidade, conseguem colocar o pouco que têm à disposição da comunidade e ser muito. Aqueles que participam bem da vida de igreja vão saber do que eu estou dizendo, né? Quando falamos que o lanche é para partilha, que vamos ter um lanche partilhado, cada um leva um pouquinho, todo mundo come e sobra o suficiente para alimentar todo mundo de novo. A mesma coisa que acontece quando Jesus faz a multiplicação dos pães, é o que acontece com essa viúva de Sarepta no dia de hoje, né? E também é o que acontece a cada dia quando nós vamos assim, né, nos colocando à disposição de Deus, sobretudo aqueles que fazem as suas doações, né, dos alimentos, roupas, chegando o frio agora, um friozinho gostoso para dormir, para ficar dentro de casa, né, para se esconder um pouquinho, né, ficar um pouquinho no isolamento social, mas quantas pessoas que sofrem com o frio, porque não tem um agasalho, né, não tem um cobertor, algo para se aquecer. Então que neste período, durante esse tempo também, fale em cada um de nós o desejo de ajudarmos o próximo, né, de colaborarmos com aqueles que mais necessitam. Né? Então que a gente consiga, através do exemplo da viúva de Sarepta, essa senhora pobre, que o último alimento que ela tinha para partilhar com ela e com o filho e esperar a morte, partilha com o profeta e durante todo o tempo de seca, não falta nada na sua vasilha. Que seja esse tempo também de isolamento social, o tempo do qual a gente abre o nosso guarda-roupa, e isso eu falo a partir de mim mesmo também, porque eu preciso fazer uma limpeza boa, né, no meu guarda-roupa, e colocarmos para fora aquilo que está sobrando, aquilo que nós não usamos, aquilo que nós, e já dizia um grande santo da igreja, quando nós temos uma blusa que fica ali no nosso guarda-roupa, uma peça de roupa que nós não usamos e nós não doamos, nós estamos roubando essa roupa de alguém que necessita. Então que a gente aproveite este tempo, reúna as crianças, os filhos, né, para fazer uma limpeza em casa, tira fora aquilo que pode ser útil para alguém e que você não está usando, né, ou até mesmo aquilo que ainda é útil para você, mas se você tem condição também para colaborar com quem necessita, seja o alimento, seja agora a roupa, uma coberta, uma blusa, algo que nós temos ali que pode ser colocado, né, então à disposição de uma pessoa que vive em uma situação mais vulnerável, e assim como essa viúva partilha o pouco que tem, que a gente também consiga partilhar um pouco daquilo que nós temos, e eu tenho a certeza que quando a gente faz isso, a gente abre espaço para que a gratidão, né, e a graça de Deus aconteça em cada um de nós. Acredito que todas as vezes que nós fazemos o ato de doar o alimento, uma cesta básica, aquilo que nós podemos a uma família carente, né, deixar ali a doação de alguns alimentos, ou ainda, né, de roupas, nós estamos fazendo como essa viúva. Confiamos na providência divina e com certeza Deus nos abençoa, e com a generosidade a gente vai conseguindo sempre ir conquistando também outras coisas. Não é que Deus nos dá porque nós damos para os outros, mas é que isso vai gerando em nós uma generosidade e em nós também uma confiança tão grande em Deus que a gente consegue, né, sim, colaborar e, de certo modo, né, com a graça de Deus, a gente vai vendo que aquilo não nos faz falta e que nos faz muito bem ajudarmos, né, aqueles que necessitam. Então que a gente aprenda muito com essa viúva que nós lemos no texto hoje da 1 Reis, capítulo 17, a importância da partilha, a importância de confiarmos em Deus, né, e sobretudo a dimensão social que precisamos ter na nossa vida. A igreja tem a sua dimensão social, que é uma parte do dízimo nós destinamos aos trabalhos sociais, à assistência social, né, ao trabalho com as pessoas que mais precisam, como nós temos os vicentinos que fazem esse trabalho na cidade, né, várias outras pastorais na paróquia, e ainda também, né, a certeza de que tantas pessoas motivadas pelo Espírito de Deus, né, fazem também tantas obras. A nossa creche, que faz com um projeto social, unidade social, né, e os diversos trabalhos aí que fazem uma diferença fantástica também na vida, né, da nossa comunidade. Então aqui uma boa noite especial a Solange de Casimiro, que nos acompanha e reza conosco, a Edicir também desejando uma boa noite, rezando conosco através do Facebook, e vamos juntos, né, pedindo sempre a graça e a proteção de Deus, que consigamos ter o exemplo, né, dessa viúva, partilhar o pouco que temos, na certeza de que Deus nos recompensa sempre. Se ela não tivesse partilhado com o profeta, ele não estaria na casa dela, e
aquela teria sido a última refeição, mas como ela abre mão dessa última refeição para dividir, né, em 3 pessoas, o azeite e ao mesmo tempo a farinha nunca falta na casa dela, e nós temos a certeza que quando nós nos abrimos a partilha também, Deus sempre nos abençoa. Tomamos muito cuidado porque a palavra de Deus ela é bem clara, ela não nos ensina o egoísmo, ela não nos ensina que partilhando ou que doando as coisas a Deus nós teremos bens nessa terra, nós vamos ficar ricos, vamos comprar isso, aquilo, Deus vai te dar em dobro isso, aquilo, em dinheiro. Não. Cristo é bem simples no Evangelho. Quer me seguir? O caminho é difícil, a porta é estreita. Essa viúva aqui não ganhou tanta coisa, ela ganhou o básico para viver o resto da sua vida, e é só disso que a gente precisa. Quando nós confiamos na graça de Deus, com certeza Ele age em cada um de nós e Ele nos ajuda, sim, né, a colocarmos em prática, né, aquilo que nós temos e que é o centro da nossa fé. No entanto, Ele não está nos prometendo nada de grandioso, não é a teologia da prosperidade, não é que se você der isso vai ganhar aquilo, que, né, se você fizer uma campanha doando um valor você vai ganhar tal coisa. Não é isso que a igreja pede, não, e nem é isso que o Cristo pede e nem que a Bíblia nos fala. O que Deus nos fala é bem simples, precisamos partilhar. Precisamos ser homens e mulheres abertos à ação de Deus, porque vivemos em comunidade. Quantas pessoas necessitam da nossa ajuda, da nossa colaboração, né? A devolução do nosso dízimo, por exemplo, é uma forma que temos, né, de manter a nossa comunidade viva e ser gratos a Deus por aquilo que temos. A doação a uma família carente, a assistência social, o trabalho que temos com a creche, com as atividades, né, com a unidade social, as doações para diversas atividades que temos, a PAI, né, tantas outras coisas, os vicentinos, são formas que nós temos de agradecer a Deus aquilo que temos e ao mesmo tempo ajudar o nosso irmão, porque nele está o próprio Cristo, Cristo que nos diz: estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Isso é obra de misericórdia, irmãos e irmãs, que a gente consiga, né, colocar um pouquinho isso em prática durante esse tempo em que estamos vivendo, né, e lembrando sempre que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, e ninguém também é tão pobre que não tenha nada para doar, né? Que a gente consiga ter essa certeza neste tempo do qual nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho a gente volta então para fazer a nossa oração, nosso momento celebrativo, né? Rezando então com a palavra de Deus, com esse dia da palavra, né? E deixando com que a graça de Deus invada a nossa vida, invada o nosso coração, e sejamos cada vez mais solidários, abertos à mensagem. 20h38. Deixe então essa canção invadir sua vida, invadir o seu coração, e confiemos sempre na palavra do Senhor. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar,
acompanham aqui pelas redes sociais, daqui a pouco a gente volta, né, ao vivo pela Rádio Cultura com o nosso momento de rezar também a Palavra de Deus. Hoje o texto da viúva de Sarepta, né, 1 Reis capítulo 17, para a nossa reflexão. Boa noite aqui ao Diego Augusto, que está nos acompanhando, o Neu Pereira, amém, Solange, Juliana Beloso, sabe as palavras, que Deus nos faz pensar e rever nossas atitudes. Quem partilha se enriquece de amor da presença de Deus, e quem não partilha acumula e adoece. Né? Todos aqueles que nos acompanham aqui pelas redes sociais, né? Este é um pouquinho o tema que o livro do profetismo, dos grupos de reflexão, nos traz para a nossa reflexão. Com certeza, né? Nós precisamos abrir o coração à partilha, a um tempo diferente, a graça e a ação de Deus, né? Para que de fato a gente consiga ser um pouco mais luz na vida de tantas pessoas, né? Como aquela viúva acolhe o profeta, partilha o pouco que tem, que a gente partilha um pouco daquilo que nós temos, seja a nossa vida, né? Seja um pouco do nosso tempo, né? Um pouco daquilo que é material, um pouco daquilo também que não é material, que às vezes a gente não partilha, né? Que seja, sobretudo um tempo em tanta dificuldade que nós estamos passando agora, né? Que a gente consiga ser um pouco mais sinal de luz, sinal da presença de Deus, né? Para aquelas pessoas que estão à nossa volta e que mais necessitam. Um abraço especial aqui também a Célia Dorta, né, nos acompanhando, assistindo conosco, né, e vivendo o nosso grupo bíblico de reflexão neste tema então do profetismo. E no dia de hoje, né, o profeta Elias que faz a sua visita à viúva então de Sarepta. 20h43, ao vivo pela Rádio Cultura de Rolândia, também pelas redes sociais, celebrando, vivendo e rezando com os nossos grupos bíblicos de reflexão. Hoje meditamos o texto da viúva de Sarepta e agora vamos juntos rezar com a palavra de Deus. A visita do profeta Elias transformou a situação de miséria de uma família que estava ali à beira da morte, para que nós também possamos ser um sinal de salvação na vida das pessoas mais necessitadas. Vamos juntos pedir. Página 73, aqueles que nos acompanham pelo livro dos grupos bíblicos de reflexão, é o momento de fazermos então as nossas preces. Aqui nós teremos 2 preces, depois a prece espontânea, nossa prece pessoal, aquilo que brota do nosso coração, o porquê nós queremos rezar nessa noite, para quem nós queremos rezar, e o que este texto bíblico nos leva a rezar, falando sobretudo da partilha. Para que estejamos atentos aos que não têm pão de cada dia, rezemos: Senhor, ajude-nos em nossa missão. Para que saibamos acolher e valorizar as pessoas marginalizadas, rezemos: Senhor, ajude-nos em nossa missão. Para que consigamos ser homens e mulheres, né, disponíveis à palavra de Deus e abertos a partilhar com os outros também a nossa palavra, o nosso coração, a nossa vida e muitas vezes o nosso ouvido e a nossa força, rezemos: Senhor, ajude-nos em nossa missão. E agora você que pode, que me acompanha, né, que reza conosco, um breve instante de silêncio. Feche os seus olhos e pense: por quem você quer rezar nessa noite? Qual é a intenção que você quer colocar na noite de hoje? Vemos aqui o quanto Deus cuida daqueles que são mais vulneráveis. E são tantos hoje os vulneráveis. Tantas pessoas hoje que estão vivendo
durante esse período de epidemia, de pandemia também, vivendo a aflição dentro dos seus lares, né, no seu coração. Então colocar, né, também diante do Senhor todas essas pessoas, né, aqueles que trabalham no sistema de saúde, aqueles que trabalham também nos serviços que são essenciais, né, que estão aí expostos para nos ajudar, né, para nos fazer superar esse tempo, né, desde aquela pessoa que cuida da limpeza, né, aquela pessoa que atende, os auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, os médicos, secretários, secretárias, aqueles que trabalham nos mercados, né, nas diversas atividades que nós temos, para que durante esse período sejam fortalecidos pelo Senhor. Os mais vulneráveis, né, estão à nossa volta. E muitas vezes, como nós somos tão presos àquilo que é material, esquecemos que ser vulnerável não significa apenas não ter aquilo que é material, né? Mas tantas pessoas que sofrem de outras aflições, né? Pessoas que vivem em dificuldade, que passam por diversas situações, e sobretudo aqueles que hoje estão, né, fazendo com que aquilo que é básico a cada um de nós não acabe, que a gente tenha o necessário, seja para a nossa sobrevivência, seja também para o cuidado com a nossa saúde. Então coloquemos todas as pessoas e num breve instante de silêncio, coloque para o Senhor aquela pessoa da qual você quer rezar, o motivo que você tem de oração, né, a sua intenção para a noite de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós, Senhor. Com a nossa oração, as nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abre os nossos corações à vossa palavra. Curai as nossas feridas. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos todas estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nosso livro dos grupos bíblicos de reflexão, página 74, nos traz também o compromisso que a palavra de Deus nos gera. Se você ainda não tem, né, o livro do grupo de reflexão, mesmo que você não faça o grupo em comunidade, agora nós não estamos fazendo o mesmo, né? Mas nós temos vários exemplares ainda na secretaria da paróquia, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A distribuição é gratuita, né? Pode depois ser feita uma oferta em troca do livro, né, ou até mesmo para aqueles que não têm condições, o livro é entregue, né, gratuitamente, para que a gente reze durante esse tempo, né, sobretudo este tema do profetismo. E falando em compromisso, a proposta era prestar mais atenção às pessoas necessitadas, fazer uma visita nas periferias da cidade e conhecer a realidade daqueles que mais sofrem, né, e ver no grupo de reflexão como podemos fazer. Como nós não estamos tendo os grupos de reflexão de forma presencial, né, estamos rezando aqui pela rádio, então fica para você essa interrogação. O que você pode fazer por alguém que sofre? O que você pode fazer por alguém que passa por alguma dificuldade, por alguma necessidade? É uma experiência que eu acho muito proveitosa a todos nós, é a partilha, sobretudo, com os nossos filhos. Né? Se você tem, mesmo que a sua condição não seja tão boa, mas chega uma hora que a gente tem alguma coisa para doar para alguém, né? A gente consegue ajudar alguém. Então, leve um pouquinho, às vezes, o teu filho, a tua filha, né? Alguém que você conhece e que necessita de algo, para que ele aprenda a ir partilhando, né? Seja através dos alimentos, seja doando ali um brinquedo, né? Alguma coisa que vai motivando também aqueles que crescem, né? A terem essa confiança no Senhor e também, né, ir cada vez mais, sabendo que, por mais que nós achamos que a nossa situação é difícil, mas que existem pessoas que sofrem mais do que nós. Né? Às vezes a pessoa que tem tudo materialmente, mas falta algo interior. E às vezes muita gente que nós conhecemos e que tem mesmo, né, que passa por diversas dificuldades. Então que a gente consiga ser cada vez mais homens e mulheres da partilha. E você que deseja abençoar então algum objeto, já deixe aí próximo, né, que daqui a pouquinho a gente já vai para a oração final, também abençoando os objetos, abençoando a água, abençoando a casa, né, pedindo que todo este espírito dessa mulher que partilhava, dessa viúva, né, também seja refletido
em cada um de nós, né, nas nossas vidas e, sobretudo, nas nossas famílias. É uma palavra que gera compromisso. Qual é o compromisso que eu vou ter diante da palavra de Deus? Qual é o compromisso que eu vou ter diante de escutar esse texto em que o profeta Elias visita aquela viúva e a partir do momento em que ela partilha, nada falta na sua casa? Viúva essa que não tinha nada, só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Né? O que nós estamos colocando diante do Senhor? Que essa noite seja também para cada um de nós, como foi a noite, né? Como foi a vida daquela viúva, que o pouco que tinha coloca à disposição do Senhor. Que antes de dormir, você também chegue próximo do Senhor e ali coloque, né, o seu resto de farinha, o seu pouquinho de azeite, dizendo ao Senhor, é tudo isso que eu tenho. Eu sou só isso. Mas, com a tua graça, eu tenho a certeza de que eu posso muito mais, né? Eu vou conseguir produzir aquilo que é necessário na minha vida, para a minha família, né? Para o meu sustento e, sobretudo, para partilhar com os outros. Do mesmo jeito que ela tinha só aqueles 2 potes, quase estavam os 2 vazios, que a gente também coloca, às vezes, o nosso pote vazio diante do Senhor, para que Ele nos preencha com o seu azeite, com o seu trigo, né? E assim nos motive sempre a estarmos semeando, né? E levando até os outros este Jesus, este Senhor, que é o pão da vida. E a nossa bênção final, vamos juntos rezar um trechinho do Salmo 103, né? Pedindo a Deus que nos ajude sempre, né? A sermos homens e mulheres que agradecem, que louvem a Deus, né? Mesmo diante das dificuldades. Uma das belas passagens do Antigo Testamento é quando os 3 jovens estão na fornalha e mesmo ali eles estão glorificando ao Senhor. Que a gente consiga então glorificar o Senhor mesmo diante das dificuldades, das contrariedades, né, daquilo que nós encontramos. Então rezamos junto na página 74, aqueles que nos acompanham através do livro, você que está em casa, feche os seus olhos, né, e deixe com que essa palavra também seja ecoada em nossos corações. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim ao seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios sobre mim. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 20h53, estamos chegando ao final do nosso momento de oração nesta noite, né? Também deixando depois alguns minutinhos para que essa canção da qual nós vamos escutar daqui a pouquinho toque também os nossos corações, que a gente sempre confie no Senhor, confie na sua graça, como aquela viúva que pouco tinha, confiou no Senhor, que a gente siga confiantes no Senhor, sobretudo neste tempo em que pode nos faltar a esperança, em que temos diversos medos, diversas incertezas e inseguranças, mas confiando no Senhor as coisas são diferentes. Né? Que a gente consiga ter a nossa confiança total em Deus, né? E a alegria da qual precisamos para suportar todas as dificuldades, né? E passarmos este tempo de uma forma mais leve, né? Mais tranquilo, colocando sempre em oração todos aqueles que nos ajudam, né? Para que a palavra do Senhor esteja sendo atingida por cada um de nós, esteja sendo vivida por cada um de nós, celebrada por cada um de nós. Né? Que seja um tempo da graça e da ação de Deus. Próxima quinta, às 8h, nós estaremos ainda refletindo o profeta Elias, né? Ainda neste mês de abril, né? E também tendo essa certeza de que, se não podemos fazer os nossos grupos de reflexão nas nossas casas, a gente pode acompanhar aqui pelas ondas da Rádio Cultura, e ir nos reinventando, né? Com certeza, este tempo para a igreja vai ser um tempo de graça, um tempo em que nós vamos conseguir nos reinventar em tantas coisas. A palavra de Deus é a mesma, não muda nunca. O meio de anunciá-la que muda. E agora nós precisamos anunciá-la de uma forma diferente. Isso mexe com a estrutura da igreja, isso mexe com cada um de nós. Isso faz também com que a gente volte para o centro, que é as nossas famílias, né? Aquilo que a igreja sempre apontou. É lá que está o centro, é lá que nós devemos investir, é lá que nós devemos colocar o nosso tempo. E não temos tempo para nada, nunca tínhamos tempo, né, para estarmos em família, para
estarmos ali partilhando aquilo que é simples da vida, desde um brincar com o seu animal de estimação, a ver o desabrochar de uma flor, acompanhar tantas outras coisas que não, na correria do dia a dia a gente vai perdendo, né, o sentido de viver bem. E viver bem não significa ter muitas coisas. Viver bem significa viver intensamente cada dia como um presente, como uma dádiva que Deus nos concede. E precisou de um vírus, de uma doença, para ensinar o mundo inteiro, né, como nós precisamos viver diferente. Como não está nos bens materiais a segurança, né, como não somos todos iguais diante do vírus. Claro que uns são mais vulneráveis que o outro, mas ali todos nós somos iguais. Né? E sendo iguais, chega um momento do qual nós vamos percebendo que não adianta aquilo que nós temos, adianta muito aquilo que nós somos. Né? Então o ser toma lugar do ter e faz com que este tempo seja um tempo de reflexão a cada um de nós, um tempo de crer na palavra de Deus, um tempo de nos abrirmos ao Senhor e, sobretudo, um tempo de recuperar a nossa humanidade, né? De nos reconhecermos primeiramente quanto humanos, defensores também da vida, né? E pessoas dispostas a amar e viver a palavra de Deus. 20 horas e 57 minutos, vamos então pedir a bênção, a proteção de Deus sobre cada um de nós, para que de fato essa noite seja uma noite, né, especial a cada um de nós, e durante o momento em que fizermos a nossa última oração do dia, apresente como aquela viúva apresentou os seus 2 potes. Aqui está o meu azeite, aqui está a minha farinha, Senhor. Venha, complete o que falta ser completado em mim, para que eu também dê frutos na minha vida, na minha família e, sobretudo, para as pessoas que nós mais amamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a água, os objetos que colocou para abençoar, sobre o nosso coração, sobre os profissionais de saúde, aquelas pessoas que estão trabalhando para que nós tenhamos aquilo que é básico nas nossas vidas, e sobre todas as pessoas que partilham com generosidade o pouco que tem e faz desse mundo um lugar melhor, por intercessão da Virgem Mãe e Senhora Aparecida, a bênção, a proteção, a força de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma excelente noite a você, a toda a sua família, que a graça e a paz de Deus invada essa nossa noite e que esta quinta-feira a palavra de Deus seja vivida por cada um de nós em nossos lares. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 20 horas, para refletirmos novamente o nosso grupo bíblico de reflexão aqui pela Rádio Cultura, também pelas redes sociais. Uma boa noite e fique com Deus. Você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, então, nosso muito obrigado. Que Deus continue, né, te abençoando. Aqui pelo Facebook da Paróquia, amanhã às 20 horas nós temos o Terço dos Homens, que é o momento de rezar em família. E aqui pela Rádio Cultura, a partir das 19 horas amanhã, o Padre Laerton está aqui. Depois, às 20 horas, mais um momento de oração. Que Deus abençoe a todos, para que a gente consiga juntos rezar em família.